Agora falando do outro lado desse confronto, o lado do Vozão, né? O lado do Ceará, que perde por 1-0, Léo, né? Eu já tinha falado aqui durante o momento do Vitória, né? Que aquela vitória contra o São Paulo foi crucial, né? Porque se perde lá e perde esse jogo também, o Ceará teria entrado firme ali também no perigo do rebaixamento, mas como conseguiu aquela vitória no Morumbis, esse jogo foi até. O dano dele não foi tão grande, né? A derrota não foi tão prejudicial. Né? O Ceará segue em 11º, que parece que é a posição do Ceará desde o início do campeonato, né? Ele é 10º, é 11º ou 12º. Ele tá meio ali há um tempão. Mas sobre esse resultado, né? Você já tinha adiantado no seu destaque, né? A questão do Léo Condé escalou mal, é isso? Era muito volante. Não era jogo para o Mugni, por exemplo, jogar. Pedro Henrique fez gol na partida anterior. Era jogo para ele começar também. Ou foi precipitado também o nosso querido Léo Condé. Passa muito pela escalação mesmo e pelas escolhas esse resultado negativo? Fábio passa muito pela escalação, assim, por isso que eu dou tanto peso às escolhas do Léo Condé nessa derrota do Ceará. E como você fala, assim, é um Ceará que sempre, quando precisa, ele é encurralado, ele consegue dar respostas, e isso é muito graças ao Léo Condé. Acho que a vitória contra o São Paulo, de certa forma, ela equalizou a derrota para o Juventude, que eu acho que dentro de todo o planejamento do Ceará é o único resultado que foi realmente fora da curva. O jogo contra o Bahia, o Ceará teve a bola do jogo ali no final, nos pés do Vina, então foi um resultado que acabou sendo mal digerido depois. Mas hoje, como eu falava no meu comentário de abertura, o resultado fica muito na conta do Léo Condé, porque ele tirou de si as mudanças que poderiam dar para o Ceará mais opções no segundo tempo. E ele tirou de si a chance de ter uma resposta já na escalação ao que o Vitória provavelmente apresentaria. É como eu falo, assim, dentro de um contexto onde o adversário apresenta uma formatação dentro do óbvio que se esperava dele, se você fizer qualquer leitura pré-jogo sobre como o Vitória deveria vir a campo, em qualquer leitura básica, o Vitória viria para pressionar no abafa, assim como o Vilar bem destacou, como foi a vitória obtida junto ao Atlético Mineiro. Então, assim, um Vitória que viria para o abafa, um Vitória que viria com as linhas altas e dentro da possibilidade, onde o Ceará não teria o Dieguinho, né? Não contou com o Dieguinho suspenso para esse jogo, o próprio desenho do Vitória, somado à ausência do Dieguinho, que é um dos volantes do Ceará, que consegue levar o time mais à frente, né? O Dieguinho é um cara que também tem um passe vertical de qualidade, mas ele consegue levar o Ceará à frente muito arrastando bola, conduzindo bola. Então, um jogo onde o Vitória teria as linhas mais altas, era um jogo que pedia o Zanocelo. O Zanocelo entrou muito bem contra o São Paulo. E a principal característica, se você fosse resumir a característica do Zanocelo em uma qualidade, seria a bola vertical em profundidade, que é justamente o que o Vitória daria ao Ceará, dentro do óbvio que se esperava. E esse óbvio foi confirmado. Então, o Vitória veio para esse abafa. E qual foi o grande problema, ao meu ver, da escalação do Condé? A partir do momento que o Ceará perde o Dieguinho, que é um jogador que leva o Ceará à frente, e ele opta, ao invés do Zanocelo, pelo Fernando Sobral, que é um cara ali mais de destruição, é um cara que sempre os melhores momentos do Fernando Sobral é quando ele entende que ele é um jogador limitado de destruição e de soltar a bola rápida. Quando ele tenta ser esse jogador que constrói, geralmente é um Fernando Sobral que compromete. Então era um jogo que na melhor das hipóteses, o jogo pedia o pior do Fernando Sobral. Então, assim, isso passa muito pelas escolhas do Condé. Assim, e não bastasse essa escolha equivocada pelo Sobral em detrimento ao Zanocelo, o Condé ainda traz o Pedro Henrique no lugar do Paulo Baia, que é outra característica completamente diferente do que o Ceará precisava para esse jogo que se esperava do Vitória. É o que a gente fala. A leitura inicial do jogo que todo mundo tinha antes da bola rolar se confirmou quando a bola rolou, o que torna o papel do Léo Condé muito mais inaceitável, muito mais pesado nessa derrota.
Então o Paulo Baia é um cara que dá profundidade de campo ao Ceará, é um cara que é velocista, é um cara que tem um contra um, onde ele consegue ganhar espaço na velocidade, assim, não é um cara muito de drible, ele até dribla, mas ele dribla muito mais com explosão, colocando a bola para frente, fazendo cortes rápidos, e é um cara que vinha muito bem. É um cara que vinha muito bem. Então, assim, o Pedro Henrique, dentro de um Vitória com linhas altas, era um cara que teria que baixar para buscar a bola. E ele encaixotado não funciona, porque ele não é um jogador de drible. Então, o Pedro Henrique, que vinha sendo uma peça decisiva em geral nos segundos tempos dos jogos do Ceará, o Condé trouxe ele para uma situação que era desfavorável. E repito, que o jogo já desenhava que ia ser assim. Ele trouxe o Pedro Henrique para uma situação desfavorável e perdeu o Pedro Henrique no seu melhor momento, que vem sendo agora, que vem sendo uma peça de segundo tempo, que vem sendo decisiva, quando pega o adversário cansado. Para piorar a situação, o Vitória vem com essa linha alta, o Ceará tem um Richardson, que dentre aquelas opções, obviamente, de dois jogadores de meio com mais marcação, que seria o Richardson e o Sobral, é o que tinha um passe mais qualificado. O Richardson ajuda muito nisso, mas é um Richardson que entrou muito desligado no jogo. É um Richardson que errou bastante, é um Richardson que logo no começo do jogo ali, errou duas bolas ali, que levaram muito perigo ali, tiveram erros defensivos de passe mesmo do Richardson, que um obrigou o Bruno Ferreira ali a espirrar uma bola ali com o Marcos Vitor, onde ele errou, mas conseguiu se corrigir de forma também bem arrojada na sequência do lance. E o Richardson não entrando no jogo, era um Ceará que praticamente jogava com a parede. Era o Pedro Henrique encaixotado, era um meio-campo do Ceará que não conseguia dar vazão, o Lourenço tinha que baixar, e ali ele também ficava pressionado no meio-campo, que ficou muito congestionado, muito pela forma como o Condé imaginou esse jogo. O Condé pressionou muito ali, povoou muito o meio-campo, na expectativa de jogar a bola para o Vitória, alçar muitas bolas à área, confiando na rebatida frontal do zagueiro do Ceará, que é uma qualidade muito boa. Tendo ali o William Machado e o Marcos Vitor, eles conseguiram rebater ali todas as bolas que foram à área do Ceará. Falando das bolas em jogo, né, com bola em movimento, com exceção ali da bola parada, que foi onde saiu o gol do Vitória. Então o Vitória vem para a pressão, o Vitória faz aquele sufoco, o Pedro Henrique encaixotado, e nesse momento a gente questionava sempre em outras análises pós-jogos que a gente fazia do Ceará, como o Pedro Raul ele não funciona fora da área, né? E por mais irônico que seja, né, assim, infelizmente, o Pedro Henrique hoje funcionou até um pouco mais no começo do jogo, nesse pior momento do Ceará, onde o Vitória conseguiu ali pressionar ali, sufocar bem o Ceará. O Pedro Henrique conseguiu fazer aquele trabalho de ganhar a bola, de conseguir prender a bola, fazer o pivô, fazer a parede para os jogadores passarem. O problema é que não tinha o jogador do passe, o problema é que não tinha o jogador que passava, entendeu? Assim, e mais uma vez, quando a gente tem o Pedro Raul funcionando, é uma característica que a gente pedia que ele demonstrasse mais, que ele tivesse mais qualidade e refino na hora de utilizar em jogo, o Condé não preparou taticamente o time para aproveitar essa característica do Pedro Raul. Então o Vitória fez essa pressão, uma sequência, uma profusão de escanteios que o Vitória teve, e um deles, o escanteio resulta ali uma desviada no primeiro pau, sobra ali para o Zé Marcos, que faz o gol. Assim, ironicamente, o Vitória vence por 1-0 em casa contra o Ceará, com um gol de um zagueiro extremamente contestado, assim como foi o Ceará no primeiro turno, né, que venceu no PV com o gol do Marlon, que também é um zagueiro extremamente contestado, um gol de cabeça também do Marlon, até ali no segundo pau ali, não tão parecido, do Marlon foi um pouco mais de longe, mas também foi um jogo, um gol oriundo de escanteio, assim, uma característica muito parecida. E o Ceará consegue, como o Vilar bem destacou ali depois disso, consegue sair um pouco mais para o jogo, e muito mais pela forma como o Richardson consegue acertar mais passes. Acho que o Richardson conseguindo acertar mais passes, o Richardson conseguindo associar mais ofensivamente, o Lourenço conseguiu avançar um pouco mais. Então o Ceará ganha ali alguns metros de campo, e não foram tantos, mas que foram suficientes para o Ceará ser uma presença de campo ofensivo. E isso não bastou, não foi o suficiente para desencaixotar ali o Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique continuou encaixotado, e o Ceará tinha que usar por muitas vezes até a figura do Fabiano, que não é um cara nem que apoia tanto ofensivamente, mas diante do time tão encaixotado, as linhas do Ceará estavam tão ali pressionadas pelo Vitória, que para sair o Fabiano teve que conduzir um pouco a bola. E o Ceará tem ali algumas oportunidades, onde já nesse momento onde o Ceará faz essa virada, onde ele se torna melhor no jogo, ali a partir dos 25, 30 minutos do primeiro tempo, o Lourenço começa a avançar, e numa dessas ele sofre uma falta,
bate perigosamente ali um chute muito forte de longe, que o Lucas Arcanjo faz uma defesa, e ali é mais ou menos um marco de como o Ceará consegue ser melhor que o Vitória ali até o final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Condé é vítima, como eu falava, do próprio erro que ele cometeu. Se ele tem entra com uma formação lógica, a chance do Ceará ter tomado o gol era menor e a chance do Ceará fazer um gol era maior. É lógico, a gente não pode garantir que nada disso aconteceria. Mas caso o Ceará tivesse tomado o gol no primeiro tempo, mesmo assim, ou não tivesse feito, ele teria ali na manga as mudanças que ele fez no segundo tempo para poder fazer o Ceará evoluir. Então, se ele tivesse entrado com o Zanocelo e não tivesse funcionado, ele poderia ali abrir mão, ter um Vina, ter um Mugni, e ele se viu obrigado ali a tirar o Sobral ali, colocou o Vina, que deu uma melhorada no jogo, né? No meio campo, assim, o Vina, você consegue ver nele a capacidade de raciocínio e de pensar o jogo de forma diferente. Você consegue enxergar no Vina essa capacidade de ler o jogo de forma muito vertical, né? Ele pega a bola ali no pé, quando ele tem a bola no pé, ele sempre pensa o jogo muito à frente, ele é um cara que consegue pegar a bola, achar espaços onde outros jogadores não imaginam, mas era um Ceará muito encaixotado pelo Vitória, que baixou muito as linhas, né, e abriu mão ali de jogar depois que fez o seu gol, e até falava, né, propus essa aposta para muitas pessoas, mas ninguém pegou. Assim, propus, na verdade, a todos os meus amigos torcedores do Fortaleza que acharam um absurdo o nome Jair Ventura. E quando o Jair Ventura foi anunciado no Vitória, eu disse: eu caso com quem quiser, como o Jair Ventura faz mais pontos que Palermo ao final do Campeonato Brasileiro. E eu não contei o jogo contra o Grêmio porque ele chegou quinta-feira, não estava nem ali à beira do gramado, não participou diretamente do jogo. Mas então já está um 3-0 para Jair Ventura. Então dificilmente o Jair Ventura vai tomar um gol, né? Essa opção pelo 3-5-2, você primeiro dá uma segurança mínima defensiva. O Vitória é um time que toma muitos gols, e tentar ali brigar por uma bola é uma situação, é um modo de defesa ali, é um protocolo, como chama o protocolo, Jair Ventura ativado ali na sua máxima potência. E somado a isso, o Ceará com a entrada do Vina e depois o Condé traz o Zanocelo, mas numa formação diferente, traz o Paulo Baia. E quando as figuras como o Paulo Baia entra e melhora o jogo, como o Zanocelo entra e melhora o jogo do Ceará, quando o Vina entra e melhora o jogo do Ceará, a gente prova que o Condé só errou na escalação. E quando ele traz essas peças que têm uma capacidade ofensiva de explorar o espaço que o Vitória deu no começo do jogo por subir suas linhas, quando você coloca essas peças e o Ceará melhora no jogo, mesmo essas peças sem ter tanto espaço como tinha no primeiro tempo, você acaba corroborando o seu argumento de que essas peças seriam muito mais adequadas para o jogo onde o Vitória não tinha o placar ao seu favor. Então o Condé abriu mão das suas peças ideais para o primeiro tempo e um segundo tempo onde ele já não tinha mais o placar. Então o Ceará tentou, e lógico, hoje esbarrou em erros individuais, assim, o Pedro Raul, essa sequência de jogos que ele vem sem fazer gol, para mim, existe o recorte onde o atacante não pode ser criticado. Um gol em 15 jogos, Léo. Não dá. Um gol, exatamente, assim. E na grande maioria desses 15 jogos a bola não chegou. Mas nos últimos jogos a bola tem chegado e ele não tem aproveitado chances muito claras. E para mim o grande problema disso é que o Léo Condé mantém o Pedro Raul sempre os 90 minutos do jogo. O Ceará, a última contratação do Ceará na janela foi o Luca, né, que é um centroavante, que até que não tem características mais parecidas do Pedro Raul, mas que para hoje, assim, a noite do Léo Condé foi tão infeliz que era um jogo que, inclusive, o centroavante de mais mobilidade, como o Luca, poderia ajudar muito mais do que o Pedro Raul naquele abafo final. É um cara de mais mobilidade, é um cara que tem poder de finalização, é um jogador forte também, mas isso só vem até tuitei sobre isso depois do jogo, assim, muita gente reclamando sobre o Léo Condé, no sentido dele ter o Luca e não usar, né? E para mim, assim, já era uma impressão, e isso é uma impressão, não é informação, que o Ceará não, mesmo com a saída do Lelê, não tinha nenhuma intenção de contratar um centroavante de reserva para o Pedro Raul, que realmente o plano B ao Pedro Raul seria o Ailon. E para mim, de forma muito equivocada. O Lucas surgiu como uma oportunidade de mercado, um jogador que saiu daqui,
que gerou dinheiro, veio da nossa base, gerou dinheiro, que tem mais de 70 partidas pelo Internacional. É um cara interessante, é um cara que tem rodagem, é um jogador muito promissor, é um jogador que é da terra, que estava voltando para sua casa e que ia ficar sem contrato, estava livre no mercado. Então é um jogador que o Ceará teve com a oportunidade de mercado de repatriar um jogador que ele ganhou dinheiro uma vez e que pode ganhar dinheiro de novo. Assim. Eu não imagino que o Ceará trouxe o Luca para ser realmente uma opção de uso para essa temporada de 2025. E o Condé só vem provando isso. Assim. O garoto não entra, o garoto não por mais que o Pedro Raul esteja mal na partida ou que esteja desgastado e até desconsiderando o componente fase, desgastado, tira o cara porque o cara tá desgastado, tira o cara porque o cara vai estourar mesmo. Entendeu? Tipo, tira o O cara Luca porque não tava nem no banco hoje, né? não tava assim como ele sacou também o Guilherme na relação, né? O Guilherme que é um jogador que tanto faz a referência como é um ponta, e ele vem insistindo em contar com o Ailon como ponta, que é um cara que em tese foi contratado para atuar como ponta, assim, é algo que até estava debatendo também com alguns torcedores depois do jogo. Ele prefere tirar o Guilherme da relação e colocar o Ailon como ponta do que ter o Guilherme. Eu falei assim, mas gente, o Ailon veio como ponta. O Ailon foi considerado, foi contratado para ser um ponta. Isso foi motivo de discussão e debate durante a Série B. E por mais que depois ele tenha sido tratado como uma referência para o ataque, mas o Ailon veio como ponta. Então, em tese, não é um absurdo ele ser usado como ponta. É um absurdo porque o Ailon que veio como ponta há praticamente um ano e meio atrás, ele é um cara que não tem mais essa característica. Ele não tem velocidade, ele não tem capacidade de associar em uma Série A como um ponta. Então, assim, é uma insistência que vem desgastando pontos do Condé e que vem entregando resultados, porque, assim, ao mesmo tempo que o Condé busca, dentro da sua característica, resultados improváveis, ele entrega resultados extremamente possíveis. E parece que a própria âncora de fazer o Ceará buscar algo mais é essa forma de pensar do Léo Condé. Assim, longe de achar que o Léo Condé é o maior problema. Até porque eu acho que o campeonato que o Ceará faz de segurança, de estabilidade, é muito devido à forma do Condé enxergar futebol. Mas a partir do momento que esse receio, esse pragmatismo dele se torna um teto para a gente, acho que as críticas devem ser pesadas. Eu acho que o departamento precisa cobrar o Léo Condé também por esse tipo de postura, porque quando o treinador, e obviamente um treinador que conhece muito mais futebol que todos nós, toma uma decisão totalmente contrária ao óbvio e o campo bate na cara dele, provando que ele está errado, acho que ele tem que ser cobrado a nível mesmo diretivo, de chamar e dizer assim, ó, cara, tá errado, isso aqui é óbvio. Todo mundo aqui deve ter enxergado o que a torcida enxergou. E esse assim, esse a grande pena da campanha do Ceará, porque é uma vitória extremamente possível, era uma vitória extremamente nas mãos, como esteve a vitória contra o Bahia, como esteve o jogo contra o Juventude, pelo menos o empate, como teve a vitória na primeira rodada contra o Red Bull. Então, ao mesmo tempo que o Condé entrega segurança, ele também entrega essa frustração de um pragmatismo que impede que a gente chegue um pouco mais longe. E eu acho que isso se reflete também na postura adotada pela torcida nessa reta final do campeonato. Assim. Acho que a torcida ficou morna, eu acho que a torcida entendeu que era isso mesmo. É isso. O Ceará vai ser isso. E não é só esse ano, Fábio. Assim, Mas não tá bom não isso aí, pô? Uma vaguinha na Sul-Americana? Pra quem vem da Série B, já não, não tá... a análise fria da posição da campanha, se você analisar friamente a campanha, Quarta melhor defesa. é ótimo. Se você analisar a campanha de forma fria, é uma campanha ótima. Se você analisar a campanha com base no que esteve plenamente alcançável e não foi alcançável por um excesso de pragmatismo, isso incomoda. Não é que o Ceará está com essa pontuação sempre andando no limite do sufoco. Não, o Ceará está próximo de alcançar coisas maiores. Assim, uma vitória hoje colocaria o Ceará ali na nona posição, enxergando o São Paulo muito próximo ali, com o jogo a menos, podia entrar numa zona de pré-libertadores, mas é algo que o Ceará nem se permite cogitar. Porque na hora que o Ceará precisa dar esse passo maior, é tão certo como ele vai responder quando ele precisa dar um passo para tirar ele do córner.
entendeu? É isso que incomoda. E eu acho que a gente deve ter novamente contra o Santos um público de 27 mil, mesmo uma campanha segura. É difícil entender que a torcida vai encampar aquela campanha de incendiar o Castelão, como foi na reta final da Série B. Porque parece que a torcida vai entender que sempre o time vai chegar nesse teto. E eu que sou um grande admirador do Léo Condé e um grande, entre aspas, defensor, hoje, por muitas vezes eu coloquei vitórias na conta do Léo Condé, assim como eu coloquei derrotas, mas para mim a conta, a derrota está muito na conta do Léo Condé, o que não exime os erros individuais. São coisas diferentes. As falhas individuais, os gols perdidos, etc. Não, os jogadores não são eximidos pela falha do Condé. Acho que são duas falhas diferentes. E talvez, se o Condé tivesse acertado nas escolhas dele desde o começo, a gente isentaria ele dessa análise e colocaria um peso total nos erros individuais. Assim como no jogo contra o Bahia, o empate está muito na conta do erro individual do Vina em perder aquele gol. Assim como o Juventude está muito na conta do Pedro Raul perder aqueles gols. Mas hoje não, hoje eu coloco muito peso na conta do Léo Condé. Muito bem. Alguns comentários aqui da galera. O João Pedro lembra que o Luca tá com amidalite, por isso que não tá jogando. Vitor Vilar, que realmente está acompanhando, viu? Não era conversa não, viu? Ele falou, Vina entrou muito bem no jogo, concordo 100% com a visão de Léo. Quem também tá por aqui, o João Vitor falou que era jogo pro Vina como falso 9. Você gosta do Vina como opção ao Pedro Raul? Seria uma tentativa que faz sentido para você? Eu tenho muito medo do Vina como falso 9, por um único motivo. Assim, ele, no melhor nível dele físico aqui no Ceará, ele sofria muito quando jogava de falso 9, justamente por essa dificuldade física de estar duelando ali, ainda mais no esquema que o Vitória usava de 3 zagueiros. Então eu acho complicado, nesse momento que ele está ainda tentando readquirir o ritmo, colocar ele de falso 9. Eu acho que a gente engavetaria um jogador e perderia ele onde ele teria menos espaço vindo de trás ali para criar, que é onde o Ceará realmente precisava. Para esse ano, eu acho que usar o Vina de falso 9, e talvez eu acho que até o Condé tenha treinado essa opção e visto que ela é inviável, ainda mais num jogo, numa opção com um adversário jogando com 3 zagueiros, eu acho que pro recorte de hoje, achei meio inviável. Eu preferia ter o Guilherme brigando ali, mas ele foi cortado da relação também pelo Léo Condé. Muito bem. O Leo Andrade fala que o Pedro Raul está numa fase tenebrosa, tecnicamente. Tem sorte que não tem reserva decente, porque tem tempo que joga só com o nome. É verdade, né? Realmente o Pedro Raul, um gol em 15 jogos é alarmante. E apesar disso, o Ceará ainda está ali em 11º. Eu acho que até valoriza mais essa campanha, né, do Léo Condé, porque o time não tem atacante. Cara, se você perceber, assim, ó, o goleiro do Ceará era um goleiro que ninguém tinha certeza que ia funcionar na Série A. O William Machado nunca tinha jogado Série A. Marcos Vitor era reserva do reserva no Bahia. Fabiano estava em Portugal, ninguém nem sabia quem era. O Matheus Bahia também é um jogador que é do Bahia e que o Bahia não quer. Né? E acho que é a quinta melhor defesa. Eu falei quarta, mas acho que as melhores são Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo e a quinta é a defesa do Ceará. Cara, eu acho gigantesca, viu, a campanha do Ceará. Eu acho que, sendo bem, bem realista com o que tem, assim, era time para estar ali junto com o Vitória, talvez abrindo ali o primeiro time fora do Z4. Eu acho que o Léo Condé faz muito com o que tem, assim. O Também elenco acho. Também é acho. bem Agora, limitado, assim. também acho. Agora sim. Eu acho que ele tá sendo refém do bom trabalho, assim. Porque quando você consegue um resultado, você fica querendo mais, obviamente, né? O torcedor viu aquele bom início. E aí é até curioso, né? Porque o Ceará ganha jogos improváveis, ganhou do Cruzeiro, ganhou de São Paulo, aí perde do Juventude. Aí fica aquela sensação que realmente pode mais, né? Pô, se ganhou do Cruzeiro e do São Paulo, era pra ter ganho do Juventude. A gente já tava ali brigando pro G8, né? Então, ele acho que sofre um pouco da expectativa, né? Que o próprio Ceará criou ali no início do campeonato. Assim, a gente já viu várias vezes no Brasil isso acontecer, assim, o treinador ser demitido porque entregou um resultado muito mais do que se esperava dele. Não é o caso, esses outros casos clássicos no Brasil, teve um Botafogo aí, acho que foi
se eu não me engano, com o Cuca, que deu uma disparada no Botafogo horrível, e deu uma disparada no Campeonato Brasileiro, e depois desandou e perdeu. Teve um Vasco também desse jeito, que disparou e depois perdeu, e o treinador foi demitido. Mas são contextos diferentes, assim, porque é um Ceará que ele não dispara ganhando ao acaso. Ele está sempre mantendo aquilo ali, assim. E parece que um querer a mais, um ousar a mais, é o que eu falo. O Ceará tem uma estratégia de jogo muito definida. Eu estava até discutindo hoje com outros torcedores. E não que eu estivesse defendendo, eu estava expondo. Olha, a estratégia do Léo Condé é muito clara. No segundo tempo, ele não se expõe, ele baixa bem as linhas, vai deixando o jogo ali de forma bem conservadora, só avança na boa, tenta uma transição bem segura sempre. Se sair o gol, ele mantém esse jogo até o final do jogo e ótimo. Se levar o gol, ele avança as linhas e tenta fazer o gol. O estilo de jogo do Ceará é sempre esse. Então, no segundo tempo, geralmente o Ceará melhora. Só que isso é um estilo de jogo que você vai usar contra um Flamengo, você vai usar contra um Cruzeiro, você vai usar mesmo contra o São Paulo. Não faz sentido você usar contra o Vitória. Não faz sentido você usar contra o Juventude. Porque isso te tira 45 minutos onde você teria mais chance de vencer um adversário altamente acessível. Pode perder? Pode. E perdeu para esses adversários. Mas quando quis jogar, teve chance de vencer. Para mim, esse é o grande problema. Não é que a campanha não esteja acima da expectativa. É que ir além está muito alcançável, está muito palpável ir além. Está muito palpável. E parece que o Léo Condé coloca nele esse freio. E assim, pode parecer pela análise de hoje, mas não sou um crítico do Léo Condé, muito pelo contrário, sou um defensor do Léo Condé. Até brinquei ontem com um amigo meu, postei até no Twitter, assim, ontem eu parei com o futebol, assim, 11 horas da noite, eu li uma mensagem no grupo que eu falei, não, por hoje eu encerro o futebol. Porque eu vi uma mensagem de um amigo meu dizendo assim, esse elenco faz muito, tendo um treinador fraco como o Léo Condé. Eu olhei pro cara e disse, não, mas eu encerrei o futebol por hoje, não tem condição, tu tá me dizendo um negócio desse, cara. E esse mesmo amigo meu estava pedindo, em épocas anteriores, para o Ceará ousar, totalmente fora da realidade, do contexto lógico, ousar e trazer Dorival Júnior. Aí eu falei, cara, Dorival Júnior ganha 3 milhões de reais. E o Dorival Júnior, que você acha que seria um cara para usar, tem um elenco do Corinthians que um jogador, dois jogadores pagam a folha do Ceará e tá abaixo do Ceará. Não tá conseguindo jogar mais bola com o Ceará. Então, assim, quem te garante que o Léo Condé com esse elenco do Ceará, ou o Dorival Júnior faria mais com esse elenco do Ceará? Eu não sei. Eu não sei. O Ceni faria mais com esse elenco do Ceará? Eu acho que não faria. Então, eu acho que o Léo Condé consegue levar esse elenco do Ceará muito longe. Mas ele se limita por conta própria. Eu sempre falei isso. É uma sensação, é aquela sensação que o Léo Condé não se enxerga como um treinador ainda de Série A. Eu acho que nem o mercado ainda enxerga ele assim. Então ele ainda é aquele treinador que na hora de ousar, ele prefere ser pragmático ali para manter o emprego. É como se a cabeça dele ainda tivesse essa trava. Eu acho que a partir do momento que ele se destravar dessa limitação, que ele mesmo se coloca, eu acho que ele tende a ser um treinador muito, muito, muito melhor que ele é. E eu acho que o Léo Condé, até destaquei isso, foi um dos poucos treinadores, eu não me lembro, nos 32 anos que eu acompanho o Ceará no estádio, de ter visto um treinador que evoluiu no cargo. O Léo Condé evoluiu no cargo. Ele evoluiu nessa Série A. Mas ele ainda tem uma trava que coloca limites nele e que faz ele ainda ser alvo de críticas mesmo entregando tanta coisa. Tá mudo, Fábio. Opa, agora sim. Comentário aqui do Igor Aragão, ele fala que o Ceará se defende bem, o time é constante, mas não passa disso. O técnico é limitado, mas nós torcedores vemos que o time pode jogar com mais ousadia. Toda vez que o time tá perdendo, ele ataca e joga bem. E é por isso que a torcida não tá gostando e é sempre o mesmo enredo. O Igor está mais na linha do Léo, né? Do Léo Fontinelli. O João Pedro já faz um contraponto aqui. É, não é o Condé que é pragmático. O Ceará não tem tanto nível assim para ser melhor que o Vitória. Ou vocês acham Richardson e Sobral melhores que Ronald Baralhas? Vamos com calma com a empolgação. Eu acho o Richardson e Sobral
Baralhas não, eu gosto muito do Baralhas, mas que o Ronald, eu não tenho nem dúvida. Assim, que os dois são melhores que o Ronald, eu não tenho nem dúvida. Apesar do Ronald ter feito uma baita partida hoje, o Richardson ter feito uma partida muito abaixo. Mas o Ceará, como time, não é pouco, ele é bem melhor que o Vitória. Independente de elenco, ele não é pouco, ele é muito melhor que o Vitória, não é pouco. Eu acho que se você pegar a pontuação do Ceará, a distância do Ceará para Vitória em pontos não é tão grande. Mas você não consegue citar na trajetória do Ceará vitórias, pontos, onde ele ganhou como o Vitória ganhou hoje. Fez um gol e passou o jogo sofrendo, o adversário no final do jogo tem chance, como o Vilar citou do Atlético Mineiro, como tiveram outras partidas assim. O Ceará não tem muitos jogos, como o Red Bull teve muitos no começo do campeonato, onde jogava muito mal e fazia um gol, a bola batia, o adversário perdia gol. O Ceará não tem. O Ceará, todos os resultados do Ceará, praticamente todos, foram conquistados realmente jogando bola. E esse pragmatismo do Léo Condé trouxe essa estabilidade, essa segurança, e ao mesmo tempo não permite ir além. Eu acho que as campanhas, elas são... comparando assim, o Ceará com o Vitória, o Ceará é um time que nunca esteve a menos de 4 pontos da zona de rebaixamento. É um time que nunca entrou na zona de rebaixamento. É um time que tem vitórias fora de casa contra o Cruzeiro, vitórias fora de casa contra o São Paulo. É um time que pegou o Flamengo, empatou de 1-1. Do segundo tempo foi melhor, foi superior ao Flamengo no segundo tempo por ele ter ganhado, enquanto o Vitória levou de 8. Então, assim, a comparação para mim é muito diferente, assim, é muito distante, assim. E apesar do Ceará ter um elenco mais barato, ter gastado menos, ter um orçamento menor que o do Vitória, e ter menos jogos ganhados assim, na forma como foi hoje, assim, 1-0 e arrancar o resultado e buscar até o final, assim. Acho que o Ceará é muito estável, ele perde por pouco, ganha por pouco, né? O Ceará não tem nenhuma derrota nesse campeonato por mais de 2 gols de diferença. Muito bem. Bom, vamos para o campinho, né? Vamos seguir a análise agora de forma individual. Bruno Ferreira trabalhou muito, né? No gol, vocês acho que não teve culpa também, né? E aí? Não trabalhou muito, mas eu vou dar um amarelo pro Bruno. Acho que ele foi mal no primeiro tempo ali, em algumas saídas de bola. No começo do jogo ele quase entregava, né? A paçoca ali. Não só naquela com o pé. Algumas saídas de bola por cima ali, pelo menos 2 ali no começo do jogo que ele falhou. Teve aquela saída com o pé, eu acho que ele foi mal. E acho que não foi diretamente responsável pelo gol, mas no restante eu achei uma partida insegura do Bruno. Não dou um amarelo para ele aí. Vamos lá, dupla de zaga, Marcos Vitor e William Machado, né? Que está sendo cobrado pelo gol perdido no final do jogo. Eu vou dar um amarelo pro Machado. Acho que aquele gol ali não foi culpa diretamente dele, mas quando a bola resvala ali na primeira trave, geralmente fica todo mundo muito perdido. E eu acho que o Marcos Vitor também vai de amarelo, porque eu senti falta em um jogo onde o Ceará não tinha, perdia essa transição defesa-ataque. O Marcos Vitor, que tem essa qualidade de um passe, de sair armando o jogo, de avançar, eu acho que ele usou pouco disso, assim, mesmo quando o Vitória baixou as linhas. Defensivamente também não foram muito exigidos, mas acho que foram abaixo dos outros jogos, assim, então amarelo para os dois. Fabiano e Bahia. O Bahia eu vou dar um verdezinho mais claro, gostei do Bahia. Dentro do que foi possível também, esse jogo mais encaixotado, assim. As escolhas do Condé até limitaram esse jogo do Bahia, né? Acho que o Bahia associa pouco ali quando tem um cara como o Pedro Henrique. Ele quando tem um cara ali com um perfil de toque, de triangulação, como é o Bahia ali, que consegue. Não por ter qualidade, porque o Pedro Henrique tem mais qualidade para isso, mas em termos de movimentação, gerar mais espaço para esse toque, para essa triangulação, acho que ele rende melhor. E o Fabiano, vou dar um amarelo. Acho que ele teve situações onde ele se destacou, onde ele até ofensivamente apareceu mais do que em outros jogos, mas nada demais. Foi pouco exigido no jogo de hoje também. Muito bem, vamos partir para o meio de campo, né? Sobral, Richardson e Lourenço. Richardson, Sobral, Laranja. Richardson muito mal, depois quando entrou no jogo até melhorou,
mas fez um começo de jogo, acho que grande parte do sufoco que o Vitória imprimiu e impôs ao Ceará é muito fruto da péssima partida que o Richardson fez, em especial no primeiro tempo. E o Sobral muito limitado em marcar, muito lento em cobrir os espaços, assim, ele cobriu um espaço do meio campo muito limitado, acho que isso impediu o Vitória sempre ganhar esse meio campo, né? Sempre chegar ali pelo meio, por mais que o meio tivesse congestionado, essa opção tática de congestionar o meio do Condé não funcionou, acho que muito mais por esse peso do Sobral e não conseguir preencher um maior espaço. E o Lourenço, eu vou dar um verde claro para o Lourenço, eu acho que foi um toque de lucidez, eu acho que também foi outro jogador que foi muito vítima do contexto de partida, é o cara que quando conseguiu se soltar um pouco mais ali quando o Richardson entrou um pouco mais no jogo, ele conseguiu avançar mais, acho que ele conseguiu associar mais, ele conseguiu ser mais participativo, sofreu falta, deu aquele chute perigoso, então vou dar um verde claro aí pro Lourenço. O João Pedro fala que o Dieguinho, o craque do time, fez muita falta. Muita, muita. E o Cristiano Pinheiro fala que o Bruno Ferreira saiu muito mal no lance do gol do Vitória. Também achei. E ele é o Cristiano lá do Pirambu. Valeu, Cristiano, um abraço para você. Bom, vamos partir pro ataque, né? Galeano tá meio sumido, né? Nos últimos jogos, o Galera, Galeano, vermelho, ou é impressão vermelho, minha? tá mal, vermelho, muito mal. Acho que, apesar de também ser uma vítima desse esquema do Condé, acho que o Ceará ficou muito engavetado. E ele é um cara que não tem esse drible nem tem a velocidade. Então, é um cara que fica muito limitado ali, jogando pelas pontas, ele fica meio isolado, mas acho que não dá para isentar, não. Acho que o Galeno foi muito, muito mal na partida de hoje, vai para o vermelho. E o Pedro Henrique também, vermelho. Que eu acho que também foi uma vítima do esquema do Condé, assim, não tem como. Mas é um cara que não conseguia, baixava as linhas, não conseguia jogar, não conseguia achar espaço, não conseguia sequer se desmarcar, entrar em diagonal, tentar achar um espaço entrando pelo meio para tentar sair um pouco daquele cadeado ali, aquela forma como o Vitória engavetou o Ceará. Então vai o vermelho para os dois ali, estendendo para o querido Pedro Raul também, o vermelho ali, porque esse então vem em um vermelho constante aí. Temos Paulo Baia, né? O Ailon, o Mugni, o Vina e o Zanocelo. O Zanocelo O entraram aí. Zanocelo eu gostei, vou dar amarelo, acho que pelo pouco tempo, vou dar amarelo para ele e para o Vina. Acho que foram bem, eu acho que melhoraram a forma como o Ceará trabalhava a bola no meio-campo. Melhoraram esse meio-campo do Ceará, acho que deram mais verticalidade. É o que eu sempre acho que é a palavra que eu mais repito nas lives. É verticalidade. Eu acho que o Ceará precisa. Assim, um jogo de transição, ele precisa ter dinâmica na verticalidade. Isso que o Ceará não tem e esses jogadores conseguiram dar hoje. A gente percebe que o Vina entende, enxerga e lê o jogo de forma diferente. À medida que ele vai adquirindo condicionamento, ele vem sendo mais importante e mais determinante. Acho que ele melhorou o Ceará. E assim como o Zanocelo, assim, é um cara que tem uma inteligência para enxergar o futebol, para dar o passe. Colocou uma bola na trave também, né? Então, um cara que melhorou, agregou o Ceará. Qual foi o outro? Baia e Falou aí, Ailon. Fábio? Baia, amarelo também. Acho que o Baia também entra bem, né? Ele tenta ali, ele briga. Também pouca oportunidade para avaliar, mas deu um amarelo e o Ailon vou dar um branco ali. Eu acho que o Ailon tem aquela meia bicicleta ali que botou na trave, ia sendo um golaço. Mas, repito, assim, mais uma vítima do Léo Condé. Assim, o Ailon vem tendo oportunidades e vem sendo mais cobrado, assim, vem virando alvo mesmo pela insistência que o Léo Condé tem em sacar o Ailon em momentos onde ele não é a opção mais lógica, né? Quando o Condé opta por sacar o Guilherme da relação, ele abre mão de ter um cara que tanto faz a referência, ao meu ver, de forma mais dinâmica e mais utilizável do que o Ailon, como também é um cara que tem mais dinâmica para fazer a ponta quando precisar, né? O Ailon, ele nem é um centroavante incontestável de ofício, e ele nem é um cara que faz a ponta, não tem velocidade, não tem dinâmica para isso. Então, acho que está muito na conta do Condé também essa, essa marcação aí com o Ailon. E o Mugni também sem nota, entrou ali Sem nota, sem parte nota. final, O né? Mugni, parte O Mugni tá final. perdendo espaço, né? Cada vez joga menos, né? Nem jogou no último jogo, esse entrou
faltando 10 O minutos. Mugni foi uma sequência de fatos, né? A lesão dele fez ele perder um pouco mais de espaço, justamente quando o Léo Condé era cobrado por dar mais dinâmica na transição e o Ceará fazer um jogo ofensivo mais produtivo. Somou com a questão da renovação de contrato dele também, que acabou que, não sei que se de alguma forma gerou alguma mudança de foco, de forma de enxergar ali. E eu acho que hoje o time não comporta o Mugni ali nesse momento. Assim. Eu acho que hoje o Vina tem uma bola parada tão qualificada como a do Mugni, e hoje eu acho que o Vina consegue dar mais verticalidade que o Mugni não consegue dar. Era algo que incomodava, né? O jogo do Mugni sempre tinha que passar por muitos pés, enquanto o Vina ele pensa em chegar ao gol com menos toques na bola, de forma mais rápida. Eu acho que a chegada do Vina também tirou muito espaço do Mugni. E o Condé? O vermelho todinho aí, pinta ele todo de vermelho aí. Né? Mas ele não corrigiu? Tem condição. Isso não Não, atenua, ele não? corrigiu. Não, ele corrigiu em um momento onde as correções já surtiriam menos efeitos do que se elas fossem feitas de início. Ele colocou as modificações que ele trouxe vieram no momento onde o Vitória já estava na frente da partida e as peças que ele colocou teriam muito mais efetividade no contexto do jogo se tivessem sido colocadas de início, onde o Vitória deu espaço e subiu as linhas. Ele teria um Zanocelo com passe em profundidade, achando espaço, teria um Paulo Baia para atacar o espaço com velocidade. Teria um outro contexto de futebol. Assim. Depois que ele colocou as peças, era um Vitória totalmente fechado, onde o Vina teria que duelar fisicamente no meio de três zagueiros ali, dois volantes fortes. Era o Ronald, era o Baralhas ali pressionando o Vina. Ele teria muito menos espaço. O Zanocelo teria muito menos campo, muito menos ponto futuro para tentar achar. Era um Pedro Raul mais cansado, era um Paulo Baia que tinha uma marcação, o marcador e tinha a dobra, então, assim, ele perdeu as armas secretas pro próprio contexto de jogo que ele se colocou. Então é isso. Avaliação negativa para o Condé. Para a gente fechar o Ceará, melhor em campo. Lourenço, né? Lourenço ou Matheus Bahia, né? Os Lourenço, únicos Lourenço, com Lourenço, avaliação parte do Ceará, Lourenço. positiva. Muito bem. Então o Lourenço aí, melhor jogador do Vozão no jogo. E é isso, né? A gente fecha, né? Porque o Ceará agora volta a campo no domingo também, né? Jogo contra o Santos lá no Castelão. Um jogo importante, né? Apesar Mas um jogo da morno, boa. assim, Mas se perde um também fica jogo que meio. a torcida. Não é ainda uma dinâmica que vai entrar na cabeça da torcida. De ter que ir para esse jogo porque é um jogo que é fundamental para se afastar ali de baixo. Não é. A torcida. Assim, esse resultado de hoje tira pelo menos 10 mil pessoas do Castelão no domingo. Assim. O clube estava fazendo muitas movimentações, chamando, fazendo campanhas para a torcida aí. Foram 20 mil presenças confirmadas logo no primeiro dia. Acho que a gente deve estar aí até o dia do jogo ali, 27 mil, deve bater no máximo 30 mil pessoas. Um público que poderia chegar na casa dos 40 em caso de vitória hoje. E a postura do time, a própria postura do time do Condé hoje, acho que em especial no primeiro tempo ali, ficaram muito marcados pelo resultado. De repente, se ela tivesse conseguido um empate ou uma virada pela postura do segundo tempo, talvez tivesse sido essa imagem apagada, mas com a derrota ficou essa imagem do primeiro tempo aí. Muito bem. Então, passado a régua aí no Ceará. Valeu, Léo Fontinelli. Grande abraço para você. Até a próxima.